Meu irmão amado, abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 11. Nós estamos estudando as ressurreições no Novo Testamento sobre o tema de vida de novo. Esse é o nosso Deus, aquele que promove vida e promove vida de novo. Estamos então em João capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 1. Se você notar alguém ao seu lado sem Bíblia, por gentileza, partilhe da palavra do Senhor e vamos assim ler a Escritura Sagrada. João capítulo 11. Todos achamos? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber essa notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus por ela seja glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? E respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: ah, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: o teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Amém? Essa é a terceira e última ressurreição pontual que Jesus realiza no seu ministério. Você sabe muito bem que o Senhor Jesus realizou um ministério de aproximadamente 3 anos na terra, no qual efetuou curas, efetuou prodígios, mas sobretudo dedicou-se à proclamação das boas novas do reino de Deus, o estabelecimento do reino e da sua justiça nesse mundo, nessa terra, no solo dos viventes. Mas de forma muito especial, a Bíblia separa 3 registros de ressurreições operadas por Jesus. Nos últimos 3 domingos nós estamos estudando cada um desses registros. O primeiro, de Marcos 5, a filha de Jairo. O segundo, de Lucas 7, o filho da viúva da aldeia de Naim. Falamos sobre ele domingo passado. E hoje, em João 11, Lázaro, da pequena cidade de Betânia. É verdade, porém, que por ocasião da morte de Jesus do Gólgota, outras ressurreições aconteceram. O texto sagrado diz que quando o Senhor Jesus entregou o seu Espírito ao Pai, com seu braço esticado no madeiro,
na cruz do Calvário, no Monte Calvário, no Monte Caveira, no Gólgota, 3 coisas aconteceram. Primeiro, uma mudança no cenário espiritual. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Segundo, uma mudança no cenário natural. As pedras, as rochas foram rompidas ao meio. E terceiro, uma mudança no ciclo da vida. Diz o texto sagrado que muitos corpos de santos foram vistos andando por Jerusalém. Em outras palavras, a morte do Senhor Jesus Cristo rasgou o véu do templo que separava o santo dos santos. A morte do Senhor Jesus Cristo provocou um abalo na natureza e as rochas foram partidas ao meio. E a morte do Senhor Jesus Cristo fez com que os túmulos de Jerusalém fossem abertos. E muitas pessoas foram ressurretas naquele dia. Mas nós não sabemos o nome dessas pessoas, nós não sabemos a quantidade. O texto sagrado em Mateus diz que foram muitas, não sabemos quantas. De modo que, repito, pontualmente, a Bíblia vai nos trazer 3 episódios de ressurreições operadas por Jesus. O que nos vale acerca desses 3 episódios, antes de entrarmos no texto dessa noite? Que cada um deles remonta um estágio da triste constatação da morte. Por exemplo, se você lembra do sermão do domingo, sem ser o passado, o antepassado, você sabe que a filha de Jairo estava o seu corpo inanimado onde? Você pode responder. Em casa, no seu quarto, em casa. Então Jesus promove vida dentro de casa. Mas, alguém pode dizer assim, algum crítico, é fácil ressuscitar alguém dentro de casa. Não foi nem para o cemitério ainda? Bem, em Lucas capítulo 7, a ressurreição que Jesus operou, o filho daquela viúva não estava em casa mais. Já estava no cortejo fúnebre em direção ao sepulcro, em direção ao cemitério. Já estava no meio da rua, no meio da avenida, no meio da estrada. E alguém pode dizer, é fácil? É fácil, porque ressuscitar antes de chegar no cemitério é tranquilo. Mas agora nós chegamos a João capítulo 11. Lázaro não está mais em casa. Lázaro não está mais no cortejo fúnebre. Lázaro não está mais na estrada esperando a hora do sepultamento. Lázaro já está sepultado há 4 dias. Portanto, Jesus ressuscita em casa, Jesus ressuscita na rua, Jesus ressuscita no cemitério. O dono da vida tem poder em casa, o dono da vida tem poder na rua, o dono da vida tem poder na morte. Jesus é o dono da vida. Jesus pode fazer qualquer coisa, em qualquer ambiente, em qualquer circunstância, em qualquer tempo. Ele libera a palavra de vida no quarto de uma menina, ele libera a palavra de vida no cortejo fúnebre, ele libera a palavra de vida dentro de um cemitério, como ele fez com Lázaro. Bem, de todas essas ressurreições, João capítulo 11 tem algumas exclusividades. Por exemplo, Jesus não tinha uma relação pretérita, Jesus não tinha uma relação passada, nem com Jairo e nem com sua filha. Não há registro nas Escrituras Sagradas de que houvesse alguma relação entre Jairo e Jesus, ou que Jesus houvesse brincado com a sua filhinha, ou participado do seu nascimento. Não, não. O primeiro encontro de Jesus com aquela menina foi no seu leito de morte. Foi na cama onde ela estava sem os seus sinais vitais. Também com o filho da viúva de Naim. Naim era uma cidade completamente inexpressiva. 10 quilômetros sudoeste de Nazaré, onde Jesus foi criado, mas nem por isso há qualquer registro das Escrituras Sagradas de que Jesus tivesse qualquer relacionamento ou com aquela viúva ou com seu jovem filho falecido. Mas com Lázaro era diferente. Lázaro era amigo de Jesus. É por isso que a Bíblia não diz que na morte da filha de Jairo, Jesus chora. Jesus não chorou. É por isso que a Bíblia não diz que Jesus tenha chorado na morte do filho de uma viúva em Naim. Jesus não chorou. Mas João 11:35 diz que na morte de Lázaro, Jesus chorou. Eles eram amigos. Havia uma intimidade.
quando chega para Jesus a notícia, antes da morte, a notícia de que Lázaro estava gravemente enfermo, a notícia chega nos seguintes moldes: está doente aquele a quem tu amas. Está doente aquele a quem tu amas. Lázaro era amado por Jesus. Lázaro era amigo de Jesus. Havia ali uma amizade. Betânia era um oásis na vida e na agenda tumultuada de Jesus. Chegar em Betânia para Jesus era como chegar num lugar de férias, um lugar de renovo. Ali tinha uma casa onde Jesus podia ser Jesus. Onde ele podia assentar-se no sofá, colocar a perna para cima, onde ele podia pedir uma água, onde não tinha muitos protocolos, era a casa do seu amigo. E o amigo a quem amas morreu. O que nós aprendemos sobre o Deus que dá vida de novo com esse texto? Em primeiro lugar, sua Bíblia está aberta. Versículo 4. Saiba, Jesus tem um diagnóstico. Jesus tem um diagnóstico. Repare comigo o verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Bem, o que essas palavras de Jesus refletem e significam para nós num domingo de 2025? Significa a seguinte verdade sobre o nosso Salvador: no que diz respeito à sua vida, no que diz respeito à minha vida, no que diz respeito à sua família, no que diz respeito à minha família, Jesus tem um diagnóstico. Jesus não tem opiniões, nós temos opiniões. Jesus não tem previsões, nós temos previsões. Jesus tem diagnósticos. Jesus tem constatações. Ele olha o desespero daquelas pessoas que trazem a notícia. Ele olha a aflição dos discípulos, porque lá na frente ele vai dizer: o nosso amigo Lázaro. Lázaro era também amigo dos outros discípulos. E ele diz: essa enfermidade não é para a morte, isto é, a morte não dará a última palavra nessa notícia que nos chegou. Essa enfermidade será para que o Filho de Deus, isto é, eu mesmo, seja glorificado. Eu estou dando para vocês um diagnóstico. Jesus tem diagnósticos a nosso respeito. Jesus não tem previsões. Jesus não tem consultas. Jesus não tem achismos. Jesus tem diagnósticos. Eu ando muito preocupado com alguns profetas modernos que querem entregar para nós previsões prontas. Eu andei recebendo ultimamente umas 5. Das 5, 4, se verdades fossem, já eram para ter acontecido. Uma é melhor ficar quieto, porque ainda tem prazo. Os profetas modernos têm previsões. Os profetas modernos têm palpites. Os profetas modernos têm achismos. Os profetas modernos muitas vezes têm um arrepio no corpo, uma emoção sensitiva e querem nos transmitir. Jesus tem diagnósticos. O que ele fala é a expressão da realidade. O que ele fala é o que realmente acontece. O que ele fala é uma sentença que não cabe recurso. Jesus tem diagnósticos. Nessa noite, eu preciso lembrar a você que o Deus que traz vida de novo tem um diagnóstico completo acerca da sua história, da sua história, da sua história, da sua história e da sua história. Ele não tem palpite sobre você. Ele não tem palpite sobre o seu futuro. Ele não tem previsão sobre o seu amanhã. Ele tem diagnóstico.
O controle da história está nas mãos dele. O amanhã está nas mãos dele. Ele já está lá. Ele é o dono do tempo. Ele é o Senhor da história. Ele tem um diagnóstico. E ele dá um diagnóstico no verso 4. Esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Em segundo lugar, verso 6. O que nós aprendemos com esse texto sobre o Deus que nos dá vida de novo? Nós aprendemos que Jesus tem a sua própria agenda. Jesus tem a sua própria agenda. Repare comigo o verso 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, essa parte do texto confunde a minha cabeça limitada. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Isso aqui confunde a minha cabeça. O que eu vou dizer a partir de agora é uma licença poética. Não tente isso em casa. Tá? É uma licença poética. Em casa você não vai tentar fazer o que eu vou fazer agora. Eu fico pensando se é esse o tratamento que Jesus dá para os amigos dele. Você sabe por quê? Porque a filha de Jairo, que ele nunca viu na vida, o pai falou assim: minha filha vai morrer, estou indo agora. Nunca viu a menina. Estou indo agora. O filho da viúva de Naim, que ele nunca viu na vida, ele não está nem indo para Naim, ele está saindo de Cafarnaum para outros cantos. Ele olha a mulher chorando, ele interrompe a caminhada dele, ele nunca viu na vida, ele interrompe os afazeres dele. Não chores, minha filha, jovem, eu te mando, levanta. Aí quando é um amigo dele, é licença poética, tá, gente? Não tentem isso em casa. É um amigo dele agora, é amigo. Foi na casa em Betânia, tomou muito cafezinho, de graça, Jesus era meio quebrado, é de graça. Comeu do pão do Lázaro, foi na mesa do Lázaro, abriu o coração para Lázaro. Amigo, recebe a notícia: aquele que tu amas está doente, está quase morrendo. Ah, tá bom. Aí passa um dia. Diz o texto, passou quantos dias? 2 dias. Meu Deus, que gana de negócio ser amigo dele. Que era melhor ser como a filha de Jairo, que não conhecia. Ou era melhor ser como o filho da viúva de Naim, que nunca o vira antes. Que ele agiu na hora. Que amizade é essa? Bem, você precisa entender o seguinte, e eu também. O segundo princípio nessa noite é: Jesus tem a sua própria agenda. Jesus não está condicionado à nossa agenda. Jesus não está condicionado à nossa compreensão de tempo. Os nossos critérios de justiça, sabe aquele dia que você se acha um justiceiro? Você já passou por esse dia? Você está lá na sua rede social, ou está lá no aplicativo de algum jornal, ou recebeu aí uns 10 vídeos no WhatsApp, de como o mundo está errado, de como as coisas são más, de como a sociedade está perdida. Aí você vai ficando com sangue no olho, e você vai se transformando num justiceiro. Ah, se eu tivesse poder de mudar essa situação. A Bíblia diz que toda a nossa justiça, que todo o nosso senso de justiça, não passa de um trapo de imundícia, quando nós colocamos em perspectiva com a santidade do Todo-Poderoso. Então é o seguinte, nós nunca vamos entender o raciocínio da agenda de Jesus. Uma coisa eu sei, ele tem agenda própria. Ele não age de acordo com as nossas categorias de pensamento. Ele tem agenda própria. Ele ama Lázaro, ele é amigo de Lázaro, ele chora a morte de Lázaro. Ele não chorou a morte de nenhuma outra pessoa, ele chorou a morte de Lázaro. Então ninguém duvide desse amor, ninguém duvide dessa amizade, ninguém duvide da qualidade desse relacionamento. Mas ele falou, só vou daqui 2 dias.
E pronto. Deixa para daqui a alguns anos, meia dúzia de pastor que acha que entende alguma coisa, fica me questionando, mas não vai mudar. Eu só vou daqui 2 dias. Acabou. Jesus, vocês. Eu passei um tempo da vida fazendo uma oração que depois eu aprendi que não é a oração ideal. Aí eu consertei, porque a nossa vida é assim, uma constante evolução. Passei muito tempo na vida pedindo que Deus apoiasse as minhas decisões e pedindo que Deus abençoasse a minha agenda. Isto é, como todos vocês, contrário do que muita gente pensa, pastor também trabalha. Então, você acorda, você tem uma série de compromissos. Então, de manhã, sempre tenho o costume de orar. Tentem isso de vez em quando, é uma coisa interessante. Orar de manhã. Eu falo assim, Senhor, toma a minha agenda. Esteja aqui em cada pessoa que eu vou atender, em cada compromisso. Eu coloco a minha agenda diante do Senhor. Eu fiz essa oração muito tempo. Parei. Porque um dia, refletindo nas Escrituras Sagradas e amadurecendo um pouco na fé, eu percebi que o grande segredo não é trazer Deus para a nossa agenda, é rogar que nós estejamos na agenda de Deus. Você percebe a diferença? Porque se eu quero Deus na minha agenda, eu já estou dizendo, a agenda é minha, o tempo é meu, a organização é minha, e Deus é... O que Ele é? Ele é o segurança, fortemente armado, para não me deixar morrer ou pegar doença ruim. Eu falei, não, Deus tem agenda própria. Senhor, me coloque nos teus planos. Senhor, me coloque na tua agenda. Senhor, que a administração do meu tempo seja de acordo com a vontade do Senhor. Não é, Senhor, venha para a minha agenda. É, Senhor, qual é a tua agenda para mim? Eu quero te convidar a fazer essa oração nessa noite. Qual é a agenda do Senhor para a minha vida? Quais são os planos do Senhor para a minha vida? Qual é o desenho do Senhor para a minha história? Estão aqui os meus dias, estão aqui os meus anos, está aqui o meu tempo. Não sou eu que tenho que incluir Deus na minha agenda, eu tenho que implorar que Ele me inclua na dele. Jesus tem agenda própria, é o que o versículo 6 está nos ensinando. Ele fica lá 2 dias e ninguém arranca ele de lá. Eu fico imaginando os discípulos em cima de Jesus. Senhor, o Lázaro vai morrer. Senhor, o Lázaro vai morrer. Senhor, o Lázaro vai morrer. Aí Jesus dorme, acorda. No outro dia vai fazer o que ele tem que fazer. Aí, ao anoitecer do 2º dia, Jesus, o Lázaro vai morrer. Jesus, o Lázaro, o senhor não vai lá? Vai, não vai. E daqui a pouco os discípulos mudam de ideia. Porque vocês vão ver daqui a pouquinho que os discípulos vão falar. É melhor a gente não ir. Os discípulos não sabem o que quer. Nós já vamos ler daqui a pouco um versículo, os discípulos falando, é melhor a gente não ir. Primeiro queria que fosse, agora quer que não vá. Percebe por que Jesus não pode andar de acordo com a nossa agenda? A gente não sabe o que quer. Se Deus atendesse, quinta-feira e hoje de manhã nós estamos falando das orações que Deus nos diz não. Se Deus atendesse todas as nossas orações, seria um desserviço dele para nós. Tem oração que a gente faz, irmão, que se ele atender vai ser ruim demais. Se Deus atendesse as suas orações, quanta gente morta ia ter nesse mundo? Só entre nós dois aqui. Tá, morta não, gravemente ferida. Se Deus atendesse todas as suas orações, porque às vezes falta misericórdia para nós. Jesus tem a sua agenda própria. A minha oração por você nessa noite é, peça a Deus para você estar na agenda dele. Jesus tem agenda própria.
Terceiro lugar, esse texto é lindo, versículo 8. Jesus enfrenta os perigos para te encontrar. Jesus enfrenta os perigos para te encontrar. Versículo 8 diz assim, olha os discípulos agora com outra conversa. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Você deve lembrar que a ressurreição de Lázaro marca já o início da parte final do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é a parte final do ministério de Jesus. Logo após a ressurreição de Lázaro, vai se passar um tempo, alguns episódios isolados, e Jesus já vai enfrentar a sua via dolorosa. Então, a esse tempo, a perseguição dos judeus, a perseguição de Roma, já era implacável contra o Senhor Jesus Cristo. E a estrada que vai a Betânia, que está a poucos estádios de Jerusalém, é uma estrada perigosíssima, onde estão as pessoas que querem pegar Jesus. E os discípulos que, de um lado, querem salvar o Lázaro, mas de um lado querem salvar a própria pele, dizem: Jesus, não é o ideal irmos para Betânia agora. O pessoal quer te apedrejar no caminho de Betânia. Jesus diz: eu vou. Não há perigo que me impeça de chegar em Betânia. Eu queria que você entendesse a realidade desse versículo, desse texto, e trouxesse na ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Não existe perigo que possa impedir Jesus de te alcançar. Não existe obstáculo que possa impedir Jesus de te alcançar. Não existe barreira que possa impedir Jesus de te alcançar. Jesus enfrenta qualquer obstáculo, Jesus enfrenta qualquer barreira, Jesus enfrenta qualquer perigo para alcançar o coração humano. Jesus não tem medo do adversário, Jesus não tem medo dos reveses, Jesus não tem medo dos algozes, Jesus não tem medo do aparato destrutivo das trevas. Os discípulos dizem: vão nos apedrejar no caminho de Betânia. E ele diz: é para Betânia que eu vou. Nada interrompe o trajeto de Jesus. Quando o obstinado amor de Deus resolve colocar um X nas suas costas e dizer: eu vou abençoar você, eu vou abençoar você, não há praga desse mundo que impeça o Deus de toda a glória de chegar na sua vida. Não há trabalho, não há macumba, não há força espiritual das trevas, não há olho gordo, não há mal olhado, não há reza contrária, não há oração contrária, não há nem você que possa impedir. Porque eu vou dizer uma coisa: se tem alguém de coração duro aqui, chega uma hora que Jesus chega de um jeito tão forte no seu coração que nem você vai aguentar. Às vezes tem alguém aqui nessa noite com o coração tão endurecido, tão cético às realidades espirituais, que não sabe nem por que está aqui. Mas chega uma hora que o Cristo de toda a glória bate no seu coração, e você não vai ter outra condição que não seja abrir para que Ele entre. Não tem obstáculos para o agir de Deus, meu irmão. Quando Deus quer, Deus faz. Tudo que Deus quer, Deus pode. A sua soberania é implacável. Não existe perigo que impeça Jesus de te encontrar. Não existe perigo que impeça Jesus de abraçar a sua vida. Senhor, não podemos ir para Betânia, vão nos apedrejar no caminho, o Senhor já está sendo perseguido. É para Betânia que eu vou. Eu vou atrás do meu amigo. Quarto, versículo 21. Jesus então chega em Betânia. E Jesus está acostumado a chegar em Betânia e ser recebido com um abraço, com café coado, aquele cafezinho especial, aquele grão seleto, colhido 4:30 da manhã no alto do caxixe, durante a lua minguante, 4:30 da manhã, com luva látex, grão a grão, passado por um processo de torrefação especial. Ou aquele café especial que passa pelo trato do passarinho, completamente higiênico.
Barato, saboroso e higiênico. Jesus está acostumado a chegar em Betânia e ser tomado de carinho, e ser tomado de amor. Mas Jesus, dessa feita, chega em Betânia e toma uma bronca. Olha comigo o versículo 21, de onde eu extraio o quarto princípio sobre o Cristo que traz vida de novo. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Eu não sei se a sua expectativa já foi frustrada alguma vez, de chegar num ambiente em que, em tese, você receberia carinho e você receber cobrança. Deixa eu me abastecer de carinho. Aí você chega e é cobrança. Cobrança, cobrança, cobrança. Isso é um dos problemas até da nossa própria fé evangélica hoje em dia. O sujeito vai na igreja atrás de uma palavra. O culto tem 1h40. 1h20 é cobrança, é dinheiro. 8, 9 maquininhas de cartão espalhada. E os 30 minutos que faltam, falam uma palavra, cantam um louvor, mas é cobrança, é dinheiro. Me dá seu talão de cheque, me dá seu cartão. Esses dias eu achei curioso que eles estão dando cashback de dízimo. Cashback. Eu falei, rapaz, que negócio extraordinário. Eu falei, pena que eu dou o dízimo da minha família lá na primeira igreja, não tem esse negócio. Eu fico sem cashback mesmo. Então, às vezes você chega num ambiente e você quer uma palavra, você tem cobrança, 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 cobrança. Você vai visitar alguém para estender amor e a pessoa quer te cobrar, 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 cobrar. Era melhor você nem ter ido. Nem ter ido. Jesus chega lá. E sabe o que a mulher fala para ele? Se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quer dizer, ele está morto não é nem por causa da doença, não. Ele está morto é por causa do senhor. Ele não está morto por causa da doença, ele está morto porque o senhor é demorado. Ele está morto porque o senhor não chegou a tempo. Ele está morto porque o senhor é desidioso, letárgico, demorado, lento. O senhor pensa que ele morreu por causa da doença que o abateu? Ele está morto e a culpa é sua. Se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Aí ela alivia no versículo subsequente. E além da cobrança, impõe sobre Jesus uma responsabilidade. Mas eu sei que mesmo agora, estando ele morto, se o senhor pedir ao Pai, ele vai viver de novo. Ah, que legal, né? Morde e assopra. O quarto princípio é: Jesus não tem problema com o seu desabafo. Anota isso no seu coração, porque talvez seja um peso que a Bíblia possa tirar da sua consciência, ou um fardo que a Bíblia possa tirar dos teus ombros nessa noite. Jesus não tem problema algum com os seus desabafos. Sabe o que a Marta, no versículo 21, está fazendo? Está desabafando. E sabe o que Jesus faz? Jesus ouve o desabafo. Jesus não repreende a Marta. Jesus responde a Marta com todo carinho. O seu irmão vai ressurgir, Marta. Fica tranquila, minha filha, eu cheguei. Amiga, eu estou aqui, amiga. Jesus não tem problema algum com os desabafos dos seres humanos. Quando você conversa com o seu pai, você pode desabafar. É claro, eu não recomendo, e você não deve ser desrespeitoso. Agora, você não deve ser desrespeitoso com ninguém. Ainda mais com Deus, o Todo-Poderoso. Ser desrespeitoso não. Agora, desabafar com Deus, claro, isso aqui é um clamor agarrado na garganta da Marta. Porque eu fico imaginando,
que as notícias das outras ressurreições chegaram aos ouvidos dela. Não tinha imprensa na época, não tinha internet na época, mas um lugarzinho pequeno, meus irmãos. Toda aquela região da Palestina, por onde se passavam os textos do Novo Testamento, é mais ou menos o tamanho do estado do Espírito Santo, é pequeno. As notícias correm. E Marta sabe que no dia que a filha de Jairo morreu, Jesus chegou e resolveu. No dia que o filho da viúva de Naim morreu, Jesus chegou e resolveu. Agora, Jesus, o meu irmão, o senhor não estava aqui. Se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. O problema é que o senhor não estava. O senhor não estava aqui. Seu amigo. Desabafo. Desabafo. Jesus não tem problema nenhum com os nossos desabafos. Porque tem hora que a oração mais sincera que nós podemos apresentar para Deus é um desabafo. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu casamento não tinha acabado. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu parente não tinha morrido. Ah, Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, a minha empresa não tinha quebrado. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não tinha acontecido esse turbilhão da minha família. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, a minha família não tinha desmoronado. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, poderia ter sido diferente. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui. Um desabafo. Onde é que o Senhor estava, Deus? Que não viu minha família se esfarelando no meio dos meus dedos? Onde é que o Senhor estava? Onde é que o Senhor estava, Deus, que não vê os meus projetos se fracassando um a um? Onde é que o Senhor estava? Os desabafos não são pecado. Pecado é a hipocrisia, pecado é a falta de sinceridade. É vestir uma roupa e adorar a Deus com os lábios, estando com o coração completamente distante, machucado e perdido. Isso é pecado. Agora, rasgar as vestes diante de Deus, expor a própria alma. Ah, Senhor, onde é que o Senhor está? Que não muda a mente do meu marido? Está com essa cabeça e não muda? Senhor, onde é que o Senhor está? Que não muda a mente da minha esposa? Está com essa cabeça e não muda? Onde é que o Senhor está? Meus filhos, Senhor, o Senhor não está vendo a situação? Onde é que o Senhor estava a primeira vez que ele experimentou a droga? O problema é experimentar a primeira vez. Onde é que o Senhor estava? Desabafos. Não é pecado desabafar com Deus. O desabafo é o que está acontecendo no verso 1. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O Senhor estava onde? Por que o Senhor demorou? Todo desabafo genuíno é seguido de uma declaração de confiança. Você pode anotar isso? Não precisa ser na caneta, não. Na tábua de carne do seu coração. Todo desabafo genuíno é seguido de uma declaração de confiança. Todo desabafo genuíno a Deus é seguido de uma declaração de confiança. O verso 21 é um desabafo genuíno. Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. O verso 22 é uma declaração de confiança. Mas eu também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então o problema não é desabafar com Deus. Desabafe. Fala para Ele. Senhor, não estou conseguindo colocar a cabeça no juízo desse garoto. É só com o Senhor, mas o Senhor parece que não está fazendo nada. Mas eu confio em Ti e sei que o Senhor tem o melhor para mim. Senhor, o coração desse homem não muda. Será que ele não está vendo que vai perder tudo? Mas eu confio que a Tua bondade é eterna e que o Senhor há de tocar nessa vida. Senhor, essa mulher está irredutível, mas eu confio num novo amanhã. Todo desabafo genuíno é seguido de uma declaração de confiança. E Deus ouve as nossas orações, irmãos. Quem aqui não orou para casar? Eu disse isso uma quinta-feira atrás. Quem aqui não orou para casar com a pessoa certa? A vida toda, eu que venho de uma família tumultuada, que o Senhor restaurou,
Eu falei, eu não vou errar no meu casamento. E não errei. Falei, eu quero casar com a mulher certa. Eu quero casar com a mulher certa. Senhor, eu quero casar com a mulher certa. Senhor, eu quero casar com a mulher certa. Deus ouviu minha oração. Minha mulher está sempre certa. Deus ouviu. Sempre certo. Eu vou reclamar com Deus? Se eu pedir a vida toda, Deus me deu sempre certo. Não erra, meu irmão. Jesus ouve o teu desabafo. Deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Pode ser sincero com Deus. Deus não tem medo das suas dúvidas. Deus não tem preocupação com as suas dúvidas. Deus não tem receio das suas dúvidas. O pastor pode ter, a igreja pode ter, Deus não tem. Qualquer dúvida do seu coração, você pode falar para Deus. Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai. Quem sabe não tem gente aqui nessa noite com um nó entalado na garganta, que só precisa disso. Senhor, por quê? Por que eu tento há tanto tempo e não consigo? Por que tanta gente perto de mim consegue e eu não? Por que só na minha família que a bênção não vem? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque quando parece que vai ficando tudo certo, uma coisa dá errado. Por quê, Senhor? Pode falar com Ele. Não precisa ter medo, não. Deus é o seu Pai. Agora, depois do desabafo, faz uma declaração de confiança. Eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aleluia. Em último lugar, versículo 25. O que nós aprendemos com essa ressurreição acerca do Deus que traz vida de novo? Jesus tem um diagnóstico, verso 4. Jesus tem a sua própria agenda, verso 6. Jesus enfrenta os perigos para te encontrar, verso 8. Jesus ouve o teu desabafo, verso 21. Quinto e último lugar, verso 25. Talvez o menor tópico que eu já anunciei aqui para vocês. Simplesmente o último tópico, a última parte desse sermão é o seguinte: Jesus é. Só isso. Em último lugar, Jesus é. Pedagogicamente, você pode repetir só isso comigo? Jesus é. Só isso. É só isso. Essa é a última parte do sermão dessa noite. Jesus é. Veja o que diz o verso 25. Agora é a resposta de Jesus para Marta e, por conseguinte, a resposta de Jesus para todos nós aqui. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Por que Jesus diz isso? Porque depois do desabafo de Marta, depois da declaração de confiança de Marta, Jesus não a censura. Jesus dá uma palavra de esperança. A palavra de esperança está no versículo 23. Declarou-lhe Jesus: o teu irmão há de ressurgir. Vai viver de novo, minha filha. Tem paz, eu estou aqui. Aí ela diz: eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição do último dia. Ela está pensando lá na frente. Ela está pensando lá na frente. Quando o mundo como nós conhecemos acabar, e todos os filhos de Deus que confessaram a salvação forem ressuscitados. Lá na frente, eu sei que ele vai ressuscitar. Só que está longe, né, Jesus? Sabe qual que é o problema de Marta? É que ela está tão focada no passado e tão preocupada com o futuro que ela se esquece do presente. Se o Senhor estivesse aqui, passado, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, futuro. Não, Marta, nem passado e nem futuro. Eu sou. Eu sou. Não é eu fui, não é eu serei.
Eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição é uma pessoa. E nós estamos reunidos essa noite no nome dessa pessoa. Essa pessoa é o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o Maravilhoso, o Conselheiro, o Deus Forte, o Príncipe da Paz, o Pai da Eternidade. Jesus, eu sou. Sabe o que é mágoa? Mágoa é excesso de passado. Passado dominando a sua vida. Passado. Aconteceu lá na década de 90. Lá no início dos anos 2000. Passado. Mágoa, excesso de passado. Sabe o que é ansiedade? Excesso de futuro. Nem chegou ainda. A conta nem chegou. Você nem abriu o diagnóstico. Nem aconteceu ainda, você já está sofrendo. O resultado nem chegou. Você já está sofrendo. Você nem teve que tomar a decisão ainda. Não há nada palpável. Você já está sofrendo. Excesso de futuro. Mágoa é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. Jesus é um Deus presente. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, em último lugar, meus irmãos amados, eu quero lhes assegurar que Jesus é. E o que Ele é? Ele é tudo o que você precisa. Para o faminto, Ele é o pão da vida. Para o sedento, Ele é a água da vida. Para o que não consegue mais frutificar, Ele é a videira verdadeira. Para aquele que fica desgarrado pelo mundo, Ele é o bom pastor. Para aquele que está desnorteado, Ele é o caminho. Para aquele que é prisioneiro da mentira, Ele é a verdade. Para aquele que está cercado por laços de morte, Ele é a vida. Ele é o bom pastor. Ele é a videira verdadeira. Ele é a porta das ovelhas. Ele é Jesus. A nossa fé está fundamentada em uma pessoa. A nossa fé não está fundamentada num prédio. Você pode escolher outros prédios, você não precisa ser daqui. A sua fé não está fundamentada em um pastor. Eu sou dos piorzinhos que tem, você pode escolher muitos melhores. A sua fé não está fundamentada em uma placa denominacional. A sua fé não está fundamentada numa religião. A sua fé precisa estar fundamentada em uma pessoa. E essa pessoa tem um nome. O nome que lhe foi dado, que está acima de todo nome. O nome diante do qual dobrar-se-á todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Porque a autoridade desse nome é sobre os anjos, sobre os homens e sobre os demônios. O nome é Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. A salvação não é um discurso. A salvação não é um conjunto de ideias. A salvação não é uma plataforma ideológica. A salvação não é um conjunto de historinhas que os nossos pais nos contaram. A salvação não é um conteúdo pragmático, uma simples doutrina. A salvação é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus e Ele está aqui nessa noite e Ele é poderoso para salvar, para libertar e para transformar a sua vida, a sua história, a sua casa e a sua família. Glórias ao nome de Jesus. Jesus é e Jesus é. Aleluia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisso? E só há uma possibilidade nessa noite. Aqueles que já conhecem esse Jesus, é curvarem a sua cabeça nessa hora e falarem com Ele. Porque talvez você tenha um desabafo a fazer. Talvez tenha algo agarrado aí no seu coração que você queira falar com Jesus. Fala com Ele. Na solenidade desse culto,
Fala com Ele. Conta para Ele a sua dor. Conta para Ele o seu dilema. Conta para Ele a sua história. Conta para Ele. Você que já teve um encontro com Jesus, você que já conhece o Deus da graça, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e fale com Jesus. Ele está aqui. Você não está orando para um Deus que está lá longe, você está orando para um Deus que está aqui. Então fala com Ele. Apresenta a sua causa. Apresenta a sua demanda. Enquanto você está orando, e todos estão de olhos fechados,